sejam muito bem-vindos ao CNN Líderes. Aqui você tem a oportunidade de conhecer melhor os grandes executivos que movimentam a economia brasileira. Com apenas 39 anos, o nosso entrevistado de hoje ocupa um dos principais cargos da República. Amigo de infância dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, ele chegou ao posto máximo em um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, com a missão de abrir uma suposta caixa preta. Enfrentou críticas dentro e fora do governo, mas ganhou o respeito dos seus pares, que elogiam a sua capacidade técnica. Nessa pandemia, ele tem dupla missão: costurar pacotes públicos e privados de crédito para empresas em dificuldades e acelerar a agenda da retomada da economia por meio de privatizações. É um prazer receber você aqui no Líderes, Gustavo Montesano, presidente do BNDES. Montesano, vou começar a nossa entrevista olhando para frente. O principal papel do BNDES nessa retomada são as privatizações. A ideia é o BNDES ajudar a acelerar esses processos, mas a gente sabe que são processos lentos, técnicos, que tomam tempo. Em que fase está toda essa gama de privatizações? O que deve sair ainda este ano? Olá, Raquel, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Sobre esse tema das privatizações e a função do BNDES nesse momento pós-crise, é importante destacar que o banco tem dois papéis ali nesse terreno. Tem o papel de modelador, de estruturador de projetos, isso aí tanto a nível federal quanto a nível estadual, e no tema de concessões e infraestrutura, tem o papel mais tradicional do banco, que é o papel de financiador. E essa agenda o banco já faz há muitos anos e vai continuar fazendo como um dos seus pilares principais. Como você mesmo colocou, esse trabalho de preparação de projetos, de análise e estruturação é algo técnico, demorado algumas vezes, mas é algo fundamental. Para uma concessão, uma privatização ser bem sucedida, é importante que o projeto seja bem feito, que o contrato de concessão seja bem estruturado, que as medidas de engenharia, análises ambientais sejam bem executadas. E a gente está em curso hoje com uma agenda bem completa, bem vasta, tanto a nível federal quanto a nível estadual, e que, graças a Deus agora, com o mercado retomando, a dinâmica de mercado e o apetite de mercado, pós essa crise que a gente viveu, voltando à normalidade, a gente enxerga um ótimo apetite para o nosso programa. E, novamente, isso aí tanto a nível federal quanto a nível estadual. Precisar para você exatamente uma data em que a operação vai ser concluída é algo arriscado, porque você tem a questão de processamento regulatório, órgãos de controle, toda a questão de preparação de modelagem, que eu já falei anteriormente, e também o apetite de mercado para comprar aquela concessão ou aquela empresa. Mas a gente está com uma agenda robusta, bem estruturado, e agora com o mercado se normalizando, a gente vê com muito bons olhos e uma demanda de investidor razoável e de muito bom grado para tomar esses ativos. Nós temos algumas joias da coroa nesse processo, né, Montesano? Eletrobras, os Correios, o Porto de Santos, a estatal do pré-sal. Falando especificamente dessas empresas, em que ponto está o processo? Especificamente nessas três que você colocou, Correios, Eletrobras e a estatal do pré-sal, esse é um tema hoje legislativo, é um tema que está sendo discutido tanto do governo federal com o parlamento, e o papel do BNDES junto a essas operações é prestar o serviço, é fazer uma atuação parecida que um banco de investimento faz a uma empresa que vai fazer uma emissão de ações, uma emissão de dívida. Então, naturalmente, a gente está preparado, já estamos estudando as operações, e tão logo o nosso cliente, o cliente governo federal, representado pelo Executivo e pelo Congresso, nos dê o sinal verde, a gente está pronto para entrar em curso e fazer esse trabalho de colocar as operações de pé e levá-las a mercado. Para o Porto de Santos especificamente, a gente já está numa fase um pouco mais avançada, os estudos estão sendo iniciados agora, e isso aí deve demorar de 12 a 18 meses para ser finalizado. Essa aí já está um pouquinho mais adiantada que as demais. Engraçado, eu imaginava que a Eletrobras fosse o processo mais adiantado. Em que ponto está o processo da Eletrobras e o dos Correios? A aprovação
tanto dos Correios quanto da Eletrobras, para que elas possam ser privatizadas, elas dependem do Legislativo e dependem de acordos entre o Executivo e o Legislativo. A Eletrobras tem sim uma modelagem já muito adiantada, a gente já tem uma visão muito clara do que deve ser feito. Agora, o BNDES ser formalmente mandatado pelo cliente para poder levar essa operação ao mercado necessita desse sinal verde. Então, hoje o banco faz as suas preparações, vou usar o termo independente, para estar pronto para tocar esse processo de forma célere e ágil, dado que o momento de mercado é satisfatório, é proveitoso, mas a gente depende desse acordo. Mas, no aspecto geral, a modelagem da Eletrobras já está, sim, bem adiantada. Montesano, o Congresso acabou de aprovar o Marco Legal do Saneamento e se prepara já para começar a avaliar a Lei do Gás. São 2 marcos regulatórios aí importantíssimos para a economia brasileira. Qual é o papel do BNDES nesse processo? Bom, Raquel, o BNDES ele tem 3 setores que a gente considera a nova fronteira, que é a nova fronteira de conhecimento, seja para o banco e seja para o Brasil, onde a gente acha que tem muito valor a ser extraído para a nossa sociedade. Um deles é o saneamento, que é o mais iminente e o mais sensível de todos nesse momento. O segundo é o tema do gás e o terceiro é todo o tema de parques e floresta. Tá? E nesses 3 setores, o banco ele atua com 3 dinâmicas que se complementam. 2 que eu já falei para você, que é o papel de estruturador dos projetos e o de financiador. E nesses casos que você colocou, do saneamento de gás, a gente também faz um papel de consultor técnico. A gente apoia tanto o executivo quanto o legislativo com suporte técnico às decisões que eles estão tomando, e a gente teve um papel bem importante e representativo na discussão do saneamento, que graças a Deus foi recentemente aprovada, e estamos tendo o mesmo tipo de discussão para o setor de gás. A gente vê que esses setores combinados têm efetivamente o poder de transformar o Brasil, transformar a nossa sociedade, sejam em questões ambientais, sociais, em matriz energética e em destravamento de valor em várias etapas dos ativos que a gente tem aqui na superfície e de necessidade do povo brasileiro. Vocês já têm algum cálculo de qual pode ser o impacto para a economia da Lei do Gás? E você pode explicar um pouquinho para quem nos assiste o que é essa lei? Quando a gente fala do tema do gás, Raquel, a gente tem algumas etapas que são importantes a gente contextualizar. Tá? O primeiro é que a partir de 2025, aproximadamente, a gente vai estar gerando mais gás na exploração de águas profundas do que a gente hoje é capaz de consumir no Brasil. Então a gente trabalha junto com as produtoras de óleo e gás e de acordo com o MME para definir a melhor modelagem e como a gente vai fazer essas tubulações, esses pipelines que se chamam, para extrair o gás do mar para a nossa costa. A segunda etapa da cadeia é quem vai consumir gás. E daí a gente pode falar de termoelétricas, ônibus, caminhões. E nesse aspecto aqui o BNDES ele vai atuar como um financiador para você converter, sejam consumidores para geração de energia, sejam consumidores para mobilidade ou para a indústria. E a última perna dessa cadeia, Raquel, é justamente a parte de distribuição de gás, onde a gente hoje conversa com alguns estados para poder privatizar as suas empresas estaduais e destravar o investimento necessário para a gente poder capilarizar o gás à casa dessas pessoas. Então, quando a gente fala da transformação que isso traz para o nosso país, é de uma forma bem resumida, Raquel, uma energia barata. Então, a gente vai baratear a energia do nosso país, torná-la mais limpa, dado que o gás vai estar substituindo consumos de gasolina e diesel por algo menos poluente. Então, portanto, você tem benefícios ambientais, sociais e econômicos. Eu preferia não dar um número, e esses números fechados, herméticos, às vezes são mal entendidos, mas o impacto para a nossa cadeia produtiva será muito, muito, muito substancial. Com quais estados vocês já estão conversando para privatizar as distribuidoras de gás? A gente tem conversas em alguns estados do Nordeste, onde existe uma possibilidade, e isso ainda é uma possibilidade, de fazer ali um acordo, de se agrupar algumas empresas para poder fazer uma operação mais robusta, né, de maior atratividade para o investidor. Estamos numa discussão avançada com o Rio Grande do Sul sobre o tema. Mato Grosso do Sul também a gente tem uma discussão que já está caminhando bem,
e estamos discutindo agora também com Santa Catarina. Mas o que a gente enxerga hoje, Raquel, é uma demanda muito interessante e atrativa de diversos governadores para trazer esse programa de privatização das distribuidoras à frente. Você mencionou a importância da energia sustentável e muito tem se falado da necessidade de uma retomada sustentável. Os economistas, de forma geral, dizem que o BNDES tem um papel de catalisador desse processo, Montesano. O que o banco já está fazendo nessa área? O que ele planeja fazer? Quando a gente fala de retomada sustentável, Raquel, é importante a gente falar os vários aspectos da sustentabilidade. Você tem a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica. E quando a gente enxerga hoje todo o mercado financeiro, seja brasileiro, internacional, público e privado, toda essa cadeia de dinâmica financeira está caminhando para essa economia sustentável, buscando se preocupar não apenas com o lucro financeiro das suas atividades, mas por esses impactos diretos e indiretos da ação. Essa crise do coronavírus mostrou para a gente que um investimento, uma empresa, uma infraestrutura, para ela durar muitos e muitos anos, ela tem que se preocupar com todos esses aspectos sociais e ambientais. E, portanto, o BNDES, como um banco de desenvolvimento, e essa é a função do BNDES, desenvolver o Brasil, ele tem um papel crucial nessa agenda. Dado que é algo muito novo, algo que a gente está aprendendo como setor financeiro, aprendendo como sociedade, o BNDES ele funciona como um articulador, ajudando a debater as novas métricas, as novas formas do mercado operar e de como modelar os setores nesse novo normal, nesse novo capitalismo, sem tirar de foco, naturalmente, como a gente colocou antes, o papel do banco de financiador. O Brasil hoje já tem um mercado de capitais muito desenvolvido, bem sólido, mas é importante ainda um banco de desenvolvimento que garanta para a gente a capacidade de financiar investimentos em reais de longo prazo. Então, ao ter o BNDES com robustez de capital e liquidez para financiar ativos de longo prazo em reais, primordialmente para a infraestrutura, a gente tem um complemento e uma necessidade muito importante para quem está tomando decisão de fazer investimento no Brasil em infraestrutura. Então, o BNDES ele atua como articulador entre o setor público e privado, definidor de novos parâmetros setoriais e financiador. É um trabalho bem completo que o BNDES atua na sua função de desenvolvimento. Montesano, passado aí quase 4 meses de crise, as pequenas empresas continuam reclamando que o crédito não está chegando na ponta, não está chegando para elas. É verdade? O que está acontecendo? Qual é a dificuldade? Raquel, nesses últimos 4 meses, como você colocou, a grande prioridade do banco foi fomentar o crédito à pequena e média empresa. A gente dividiu a nossa atuação anticíclica durante esse momento de crise em quatro grandes vertentes. As grandes empresas, onde a gente entende que o mercado de capitais, o setor bancário, salvo algumas exceções, consegue fazer esse trabalho. Toda a parte de combate à crise de saúde, efetivamente, apoio aos estados e municípios e, por fim, o mais importante é o apoio ao micro, pequeno e médio empresário. E esse tem sido o principal papel e foco do BNDES ao longo desses 4 meses. Desde então, a gente já lançou cerca de 10 programas de crédito, linhas diferentes e modalidades de crédito diferentes, tanto em parceria com o Ministério da Economia, quanto atuando de forma independente. Então, o BNDES ele atua como mais um agente nesse arcabouço do Ministério da Economia com o Banco Central, bancos públicos. É uma atuação coordenada. Tá? A gente disponibilizou cerca de 200 bilhões de reais, somando esses programas todos para os mercados de crédito. E a verdade, Raquel, é que isso aqui é um grande processo de aprendizado. A gente coloca um programa, melhora ele, faz um programa numa linha diferente, esse aqui funciona, testa aquele, porque o que a gente vive hoje é algo muito novo, algo que a gente nunca viveu, uma crise desse tipo, nessa rapidez e nessa proporção. Então a gente vem fazendo uma série de inovações ao longo desses 4 meses, algumas muito bem sucedidas, outras que requerem algum certo aprimoramento. E é importante destacar, Raquel, que de um lado a gente vê sim um incremento
da expansão de crédito para micro e pequena empresa. Isso está no dado do Banco Central. E de outro lado, a gente vê o empresário, como você colocou, demandando mais recursos. Eu preciso de mais recursos, eu preciso de mais financiamento. E a gente tem hoje, como uma nova onda, uma nova etapa desse aprendizado e melhoria de processo, de uma série de aprovações legislativas, tanto do Programa Emergencial de Crédito, Programa Emergencial de Suporte ao Emprego, financiamento de adquirentes, recapitalização do Pronamp. Eles estão em fase final de aprovação no Congresso. E essa próxima onda, sendo aprovada pelo Congresso, a gente tem uma convicção que esse processo vai deslanchar e ao longo do mês de agosto a gente vai ver uma irrigação bem mais substancial para essa camada do nosso tecido econômico. Não demorou muito, Montesano. Você citou aí vários programas ainda em fase de aprovação pelo Congresso, uma expectativa que você tem aí um grande montante de crédito em agosto, mas não demorou muito. Aqui, quando a gente fala de 4 meses no mundo público, né, com regulações, alterações legislativas, por exemplo, a gente fez uma alteração constitucional, uma PEC, para poder liberar o financiamento de bancos públicos e do governo federal a empresas que não têm o CND. Então a gente vive hoje, a gente tem, e é natural isso, uma série de regulações e burocracias necessárias ao Estado que foram enfrentadas ao longo desses 4 meses. Naturalmente, a gente queria que fosse mais rápido, a gente trabalha 7 dias por semana para que isso seja mais ágil, mas quando a gente enxerga e convive com essa complexidade de leis e normas no Brasil e uma situação nunca antes vista, nunca antes enfrentada em nenhuma economia do mundo, a gente entende que foi algo, o governo trabalhou de forma bem ágil até e célere para chegar esse dinheiro na ponta. Naturalmente, a gente queria que fosse mais rápido, queria que a gente conseguisse ter disponibilizado essas linhas de antemão, mas com essa série de aprovações e regulações e normas a serem superados, a gente considera que o tempo, a quantidade de inovação e volume de recurso disponibilizado foram bem substanciais e bem céleres. Montesano, vamos falar um pouco das grandes empresas. O pacote para as companhias aéreas, que vem sendo esperado desde o começo da crise, porque é um dos setores que mais está sofrendo, ainda não saiu. O que está acontecendo? Em que ponto estamos? E ainda dá tempo de salvar esse setor? Como eu coloquei anteriormente para você, Raquel, para as grandes empresas, salvo algumas exceções, a gente entendeu que a melhor forma de apoiá-las era deixar o mercado fazer o seu trabalho, seja o mercado de capitais, seja o setor bancário por si só. E essa estratégia se mostrou bastante acertada. A gente concentrou nosso apoio para os pequenos e médios, que são os mais necessitados, e o mercado privado e até alguns bancos públicos, mas em operações comerciais, apoiaram as grandes empresas. No caso do setor aéreo, é um setor que a gente elegeu como importante para ter apoio governamental, mas também numa composição de operação a mercado. Então a gente fez aqui uma proposta que era muito semelhante, nos mesmos termos, para as 3 grandes companhias aéreas, e a nossa ideia ao fazer isso era não escolher nenhum vencedor, e sim que o mercado, junto com o BNDES, tomasse essa decisão. E esses são processos complexos, são operações sofisticadas de debênture conversível e estão seguindo seu trâmite normal de implementação. Mas, naturalmente, a decisão do momento e como colocar, e se até mesmo fizer essa operação, é da própria empresa. O BNDES está correndo em paralelo, né, para fazer suas aprovações e ter tudo preparado para subscrever a sua parcela nessa operação de mercado, mas quem aperta o botão final é as empresas e as operações já estão todas em estágio bem avançado. A recuperação judicial da Latam veio no meio da negociação. Surpreendeu vocês? Vocês ainda conversam com a empresa? E na sua avaliação, uma eventual fusão entre Latam e Azul, que já estão fazendo aí um code share, é problema ou é solução neste caso? Não dá para dizer que uma recuperação judicial num cenário desse surpreende alguém, porque as empresas, quando passam por um momento de dificuldade, o acesso e a capacidade de fazer sua reestruturação via uma recuperação judicial é uma ferramenta disponível para o gestor da empresa e cabe a ele tomar a decisão de usar ou não essa ferramenta. Então não dá para dizer que a gente está surpreendido pelo fato da Latam ter pedido a recuperação judicial. Tá? Quanto à fusão da Latam e da Gol,
Eu entendo que isso é uma decisão de acionistas e eu preferi me abster de comentar para não ter qualquer mal entendido ou direcionamento na minha resposta, Raquel. Mas quando você vê hoje a situação de companhias aéreas mundo afora e como é que vai se comportar a demanda futura desse setor, novamente, não só no Brasil, pode ser que a gente enxergue com naturalidade uma redução da capacidade instalada do setor. Agora, como cada empresa vai se posicionar diante disso, reduzindo seus números de voos, fazendo cold share, fazendo uma fusão, eu entendo que é uma decisão dos acionistas e dos executivos e eles têm total maturidade e consciência para poder tomar melhor caminho. Só pontuando, você falou Latam e Gol, e o que se cogita hoje no mercado é Latam e Azul. Realmente o BNDES está olhando de longe, né, Montesano, todo esse processo. Não, a gente está acompanhando bem de perto, Raquel. Me permita aqui no trocadilho das palavras, mas é porque a gente trata todas as empresas de forma igual e isenta. Então a gente procura tratar a Azul, a Gol e Latam da mesma forma, com os mesmos parâmetros e só com análises técnicas, com nenhuma distinção ou preferência por eles. Então me desculpa aqui o trocadilho dos nomes, mas é que é muita empresa, eventualmente a gente tem que ajustar aqui. Imagina, não tem nada para desculpar. Montesano, vocês ainda estão estudando pacotes para o setor automotivo, para varejo, para turismo? Ainda tem grandes setores que vão precisar de uma ajuda ou de alguma forma eles já estão se resolvendo? Falando de grandes empresas, Raquel, e acho que eu entendo que a sua pergunta é com foco nas grandes empresas, a gente acabou de assinar essa semana o suporte do setor elétrico. Foram 15,3 bilhões de reais de financiamento para a conta Covid, uma operação bem complexa, muito bem estruturada, onde o BNDES atuou como um articulador da banca pública e privada para fazer esse financiamento. A gente colocou de pé uma linha para o setor sucroalcooleiro, que devido à melhoria de mercado e as condições do preço do etanol melhoraram substancialmente, resolveu o setor, apoiou o setor. Então a gente entende que quando a gente vê as operações nossas em sucroalcooleiro, energia e as companhias aéreas, e de outro lado a gente enxerga o apetite do mercado de capitais em uma série de follow-ons e até mesmo IPOs que estão por vir, e o próprio comportamento do mercado bancário para essas empresas, a gente entende que o dinheiro público, o recurso do trabalhador, o recurso do tesouro, ele vai ser melhor aplicado apoiando as pequenas e médio e microempresas. Portanto, no que tange às empresas de grande porte, de forma geral, o mercado atendeu bem, suportou bem, então a gente pode concentrar os nossos esforços naqueles que efetivamente mais precisam. Não tem mais necessidade, então, de um pacote para o setor automotivo, por exemplo? O setor automotivo, a gente tem hoje conversas bilaterais com algumas empresas, mas eu diria, Raquel, que essas conversas não são nem suporte, são operações comerciais de capital de giro, consorciado com grandes bancos privados, e o setor está se recuperando, não só no Brasil, como lá fora. Diversas matrizes foram suportadas pelos seus acionistas e pelo governo. Então a gente está tratando isso mais como uma gestão pós-crise ou algo que a gente consiga gerenciar, acomodar, do que um grande programa. Como eu falei, para esses casos, o mercado de capitais, o setor bancário, doméstico, internacional, fez um suporte a contento e a gente pode salvar, economizar o recurso público para onde é efetivamente mais necessário. Você mencionou essa recuperação do mercado de capitais que realmente é impressionante, né? A gente já tem aí IPOs, follow-ons acontecendo, né? Lançamento de ações. Está na hora do BNDES voltar a vender suas ações, Montesano? Realmente impressiona todo mundo que acompanha o mercado. A velocidade e a profundidade com que a gente está vendo essas ofertas chama atenção. Se a gente tivesse essa conversa há 2 meses atrás, acho que pouca gente diria que voltaria tão rápido. E o BNDES, como a gente colocou, Raquel, é um banco de desenvolvimento. Nossa função aqui é melhorar a vida das pessoas, melhorar a condição ambiental do Brasil, é reduzir a desigualdade social. Um banco como o BNDES ficar especulando, e a palavra correta é essa, fazer especulação financeira na Bolsa de Valores, definitivamente não é a nossa função. E aí, sobre a sua pergunta de timing de venda, eu posso dizer que o mercado já está normalizado e a gente já vê uma liquidez muito positiva. Agora, se eu contar qual a estratégia de cada ação, vai ficar mais difícil para a gente executar. Mas a gente está bem mais confortável, acho que eu diria que esse é o termo.
Tá certo. Montesano, o BNDES enfrentou há alguns meses, anos, né? Acho que a gente já pode colocar algum tempo atrás, investigações complicadas frente ao TCU, ao Ministério Público, por conta da política dos campeões nacionais de governos anteriores. E durante muito tempo, as pessoas com quem eu converso bastante no banco, sempre me disseram que havia um receio, né, de se assinar qualquer coisa. Os funcionários do banco ficaram ali com um pouco de medo. Você acha que isso atrapalhou um pouco o banco na sua resposta à crise? Esse receio de cometer os mesmos erros do passado? Essa questão que você está tocando, Raquel, é uma questão muito delicada. Eu acho que ela tange não só ao BNDES, mas a todo ao serviço público brasileiro. E o que a gente enfrentou aqui durante esses 4 meses foi um estado de guerra, quase que a gente está vivendo uma guerra contra um inimigo invisível. E como eu coloquei antes, naturalmente é muito desafiador você operar com toda essa questão de normativos, órgãos de controles, toda essa burocracia, sem fazer mau uso da palavra, que a gente vive hoje no Brasil. Mas quando a gente vê o resultado disso, a gente vê o que foi feito, dentro dessas condições, dentro desse contexto, a gente entende que o BNDES foi muito célere, muito ágil e conseguiu atender a contento o que se esperava do banco. Agora, naturalmente, isso não quer dizer que a gente não tenha nada para melhorar. Eu acho que tanto o BNDES como o setor público brasileiro, como um todo, precisa pegar essa lição e o que a gente conseguiu fazer nesses 4 meses, em termos de agilidade, flexibilidade, e melhorar a nossa burocracia, torná-la mais ágil, mais orientada ao cidadão. E a gente mostrou, como Estado, que dá para fazer isso, dá para ser ágil. Agora, a gente não pode negar que temos muito a melhorar e, com certeza, uma melhoria desse normativo, desse apagão das canetas, como você colocou, tem muito a agregar para o cidadão brasileiro. Então, cabe a nós aqui, não só o BNDES, mas setor público, aprender com o que a gente viveu, aprender com o que foi feito e, com certeza, se aprimorar, porque é isso que o cidadão quer, um governo mais ágil, um governo mais flexível e um governo mais leve, entregando o resultado final para o nosso cliente, que é o cidadão brasileiro, né? Montesano, você chegou à presidência do banco com a missão de abrir uma suposta caixa preta, mas as auditorias não encontraram irregularidades significativas. Eu acho que, passado aí bastante tempo de tanta polêmica, está cada vez mais claro que a corrupção não estava nos técnicos do BNDES e sim no gerenciamento político que os governos anteriores fizeram do banco. O governo Bolsonaro errou o alvo? É importante esclarecer que a nossa função aqui como executivo do BNDES, como alguém que está aqui, como você colocou, dando uma reviravolta na instituição, é importante a gente agir de forma técnica e de forma executiva. Então, o nosso objetivo com todo esse processo foi resgatar a imagem do banco, resgatar a reputação e o valor de marca do BNDES, que é tão reconhecido e tão conhecido no Brasil. A nossa função não é ser juiz, não é acusar quem está certo, quem está errado, quem cometeu o delito, quem cometeu o crime. Quem faz isso é a justiça. A gente está aqui para prover informação, divulgar todas as explicações necessárias para a justiça, e a gente tem feito isso totalmente aberto com o Ministério Público, com o TCU, com várias ações que ainda correm na justiça. Então não estamos aqui para julgar ou decidir se tinha ou não tinha alguma falta de transparência. Agora, uma coisa eu posso te dizer, Raquel, eu estou há quase 20 anos em mercado financeiro e quando eu parei para entender, parei para estudar cada uma dessas operações, reconheço que são temas bem complexos, nada trivial, é até difícil de explicar. Então a gente passa por um desafio ali também de comunicação. Então se para mim, que sou um técnico com expertise no setor, tive dificuldade, em alguns casos, de entender e explicar o que realmente aconteceu ali, você imagina para um político, para um cidadão comum, explicar o que foi feito com tamanho volume de recurso, para onde foi e, como você mesmo colocou, o que foi feito com esse dinheiro no dia seguinte. Então, esse desafio de comunicação e esclarecimento é o que a gente vem enfrentando no banco nesses últimos 1 ano e estamos aqui para continuar esclarecendo. E se amanhã ou depois surgir uma nova demanda, surgir uma nova requisição de explicação, a gente vai fazer e de forma aberta e de forma transparente. O BNDES não tem nada a esconder. Agora, explicar de forma clara e simples para um político e para um cidadão o que realmente foi feito com o dinheiro dele,
é algo desafiador e a gente está cada dia aprimorando esse tipo de contextualização. Montesano, sem dúvida nenhuma, muito importante esse trabalho de resgate da imagem do BNDES, um órgão, uma instituição tão importante para o Brasil. Muito obrigado pela sua entrevista aqui ao CNN Líderes. Obrigado por ter passado esse tempo aqui com a gente. Obrigado, Raquel. Foi um prazer estar aqui com você, falando desse BNDES. E como você colocou, o BNDES tem muito a contribuir para o Brasil, não tem nada a esconder. A nossa bandeira é a da transparência e de desenvolvimento. A gente está aqui para melhorar a vida do cidadão, melhorar o meio ambiente e tornar o Brasil um lugar melhor de se viver. E com transparência, honestidade e muito propósito, a gente vai conseguir fazer isso. Este foi o CNN Líderes. Agora, todo domingo, nós temos um encontro marcado para vocês conhecerem melhor os grandes executivos que movimentam a economia brasileira. Até a próxima!